Fala, Fogão! Botafogo e Atlético Mineiro vão se enfrentar pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro em partida a ser realizada nesta quarta-feira às 9h30 da noite no Mineirão. É um jogo absolutamente fundamental para o Botafogo, que precisa começar a dar uma resposta dentro do campo para que os jogadores e também os torcedores possam ter alguma esperança de que é possível reverter essa difícil situação. Vale lembrar que o Botafogo vai enfrentar uma sequência agora muito complicada, começando contra o Atlético Mineiro, mas na sequência pegando também o Clássico contra o Flamengo, o São Paulo no Morumbi e o Internacional lá no Beira-Rio. Então a gente precisa realmente aproveitar esse momento em que o Atlético Mineiro está totalmente desfigurado para tentar fazer alguma coisa dentro de campo que nos ajude a conquistar os 3 pontos fundamentais para a gente poder melhorar a nossa situação na tabela de classificação. Claro que o fato do Atlético Mineiro estar completamente desfigurado não significa dizer que o Botafogo vai ter vida fácil. São 13 desfalques certos que o Atlético Mineiro tem ainda a dúvida do Savarino, pode ser ainda que ele vá para essa partida, mas isso não significa dizer, em hipótese alguma, que o Botafogo é favorito ou coisa e tal. Nada disso. A equipe do Atlético Mineiro, embora tenha muitos desfalques por Covid, lesão, suspensão, é uma equipe muito bem treinada pelo Sampaoli, que vem fazendo um excelente trabalho. Não à toa, o Atlético Mineiro é líder da competição, com o melhor ataque, com 39 gols marcados. E por falar em ataque, a gente não pode ignorar o fato de que tem sim muitos desfalques, mas o trio, que é responsável por 24 dos 39 gols marcados pelo Atlético Mineiro até aqui, vai estar em campo. O Keno, o Sacha e o Marrone, talvez começando no banco, é verdade, porque se o Savarino estiver disponível ele vai para a partida, mas esses 3 respondem por 24 dos 39 gols do Atlético Mineiro. E se a gente transformar esse trio em um quarteto, colocando o Savarino nessas estatísticas, a gente vai chegar a 31 dos 39 gols marcados pelo Atlético Mineiro, entre gols e assistências de cada um desses jogadores. Isso é só para você perceber como a gente está falando aqui de uma equipe que realmente tem um elenco muito qualificado. Tem sim os desfalques de Everson, Vitor, Mariano, Guga, Guilherme Arana, Gabriel, Hever, Alan, Jair, Alan Franco, Eduardo Vargas e Diego Tardelli, mas ainda assim tem outros jogadores muito qualificados que prometem dar muito trabalho para a defesa do Botafogo. Botafogo e Atlético Mineiro que, curiosamente, tem algumas semelhanças na fase defensiva, o que não significa dizer que são semelhanças positivas. Em termos de número de derrotas, tanto o Botafogo quanto o Atlético Mineiro perderam 7 vezes nesse campeonato. Já em termos de gols sofridos, o Atlético Mineiro sofreu até mais gols do que o Botafogo. Foram 28 gols sofridos pelo Galo contra 27 do Botafogo. Agora, quando o papo é a fase ofensiva, são times completamente opostos. Se o Galo tem o melhor ataque da competição com 39 gols marcados, o Botafogo até aqui só marcou 21 vezes em 21 partidas, ou seja, média de 1 gol por partida, que explica muito bem por que uma equipe é líder da competição, enquanto o Botafogo está na penúltima colocação, vice-lanterna. Enfim, vai ser uma partida bem complicada. Eu vou passar aqui para você algumas informações bem bacanas sobre como a equipe do Atlético Mineiro joga, de que maneira o Botafogo tem que se postar nessa partida, para que a gente possa ter alguma possibilidade de sair com a vitória. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos para você. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp. E além disso, se você ainda não for inscrito aqui no canal, peço que se inscreva para que a gente possa alcançar a marca de 3.000 inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar para você a respeito dessa partida entre Botafogo e Atlético Mineiro é justamente as prováveis escalações segundo o site Globoesporte.com. Pelo lado do Atlético Mineiro é esperado o seguinte 11 inicial: Rafael, Thalisson, Igor Rabelo, Bueno, Júnior Alonso, Caleb, Natan, Zaratio, Savarino ou Marrone, Keno e Eduardo Sacha. Já pelo lado do Botafogo existem algumas possibilidades: Cavalieri, Kevin ou Marcinho, Benevenuto, Canu, Vitor Luiz, Rafael Foster, Caio Alexandre, Honda, Nazário ou Varley, Calu ou Weber Bessa, Babi ou Pedro Raul. Essa foi a informação que foi passada lá no site do Globoesporte.com e é muito natural que exista essa questão da dúvida, porque pode ser que o Emiliano Dias queira jogadores de mais velocidade pelos lados do campo, justamente para a gente não ficar encaixotado na defesa, conforme a equipe do Atlético Mineiro costuma tentar fazer contra os seus adversários.
a gente tem aquela lembrança do que aconteceu no Newton Santos, quando a gente enfrentou o Galo pelo primeiro turno, a equipe deles que teve quase 30 finalizações naquela partida, encaixotou a equipe do Botafogo, porém a gente tinha as escapadas em velocidade para puxar o contra-ataque naquela ocasião com o Luiz Fernando e o Luiz Henrique. E naquele jogo isso funcionou muito bem, embora a gente tenha concedido muitos espaços na nossa defesa, o Gatito, inclusive, foi tranquilamente o melhor jogador do Botafogo naquela partida, fez grandes defesas naquele jogo, ainda assim a gente conseguia escapar em velocidade. Com o Nazário de um lado e Calu do outro, naturalmente a gente não vai ter essa velocidade. Seria melhor então o Varley e o Weber Bessa, porque são jogadores mais velozes e dinâmicos que Calu e Nazário, respectivamente. Vamos ver como é que o Emiliano Dias vai decidir essa escalação do Botafogo, mas seria fundamental quando a gente enfrenta uma equipe que normalmente detém 60% da posse da bola e que sobe com muitos jogadores para o campo de ataque, a gente realmente ter essas válvulas de escape, porque senão o Botafogo corre o risco nessa partida de ficar o tempo inteiro sendo pressionado pelo Atlético Mineiro e só dando chutão para frente. Se fizer isso, pode esquecer qualquer possibilidade de um resultado positivo com toda certeza. Em relação ao Atlético Mineiro, vale destacar que eles costumam marcar cerca de 36% dos seus gols na segunda etapa, em duas janelas de tempo, entre os 6 e os 15 minutos do segundo tempo e também a partir dos 36 minutos da etapa final. O Botafogo, que sofre muitos gols no segundo tempo, precisa então estar muito atento, muito ligado mesmo, concentrado total para não dar chance do Atlético Mineiro tentar construir os seus gols como costuma fazer. 36% dos gols marcados só nessas duas janelas de tempo é algo considerável. E o Botafogo, nesses dois períodos da partida, precisa estar muito ligado no jogo. Não pode repetir, por exemplo, o que aconteceu contra o Fortaleza. A gente fez um primeiro tempo contra o Fortaleza razoável, mas volta para a segunda etapa, até fazendo o começo de segundo tempo interessante, mas logo na sequência sofre o primeiro gol, perde completamente o equilíbrio emocional e em seguida o Fortaleza tem todo o espaço do mundo naquela jogada em que o Calu começou apertando o goleiro. Daqui a pouco o jogador do Fortaleza recebeu livre aqui na lateral, conseguiu fazer essa enfiada de bola pro cara que estava entre as linhas de meio de campo de defesa. Benevenuto e o Canu saíram para apertar, totalmente equivocados, e o David então saiu na cara do Cavalieri. Aquela jogada ali é todo exemplo do que o Botafogo não pode nem pensar, nem passar perto de fazer na partida de hoje contra o Atlético Mineiro, porque o espaço que a gente deu pro segundo gol do Fortaleza no Newton Santos foi brincadeira. Conforme eu disse no pós-jogo, foi gol de pelada, fim de pelada na verdade, quando tá todo mundo cansado querendo ir pro churrasco e beber cerveja. Se o Botafogo repetir em algum momento da partida esse tipo de situação, esquece. Esquece completamente, porque a equipe do Atlético Mineiro sabe aproveitar os espaços quando eles surgem. Não é à toa que tem o melhor ataque da competição até aqui, com 39 gols marcados. Então a gente realmente precisa ter um time muito compactado, tá? Entre a linha de defesa e o atacante, 30 metros de espaço. Um time realmente muito compactado na defesa. É muito provável que a gente jogue de forma reativa na partida de hoje, embora o Atlético Mineiro esteja todo desfigurado, ainda assim, conforme eu já falei, é uma equipe muito bem treinada. Não adianta o Botafogo achar que pelo Galo estar desfigurado, a gente pode partir para o ataque de qualquer maneira, porque isso vai dar todo o espaço do mundo para o Atlético Mineiro chegar na nossa defesa e fazer o gol. Eles que têm uma transição defesa-ataque muito boa, tá? Sai com muita velocidade, tem muita intensidade, muita mobilidade nessa equipe leve do Atlético Mineiro, e o Botafogo então não pode ficar deixando espaço, porque jogador leve, rápido, que sabe se movimentar e que sabe encaixar uma triangulação, sai toda hora na cara do goleiro. Essa é a grande realidade. Conforme eu já falei aqui, Keno, Eduardo Sacha, Marrone e Savarino, esse quarteto aqui, responde por 31 dos 39 gols marcados pelo Atlético Mineiro. Então se a gente der espaço para o trio que estiver jogando, seja o Savarino, seja o Marrone, começando como titular, se a gente der espaço, pode ter certeza que vira e mexe, eles vão chegar na cara do goleiro. Agora é aquela história, como o time do Atlético Mineiro tem muito ímpeto em ir para o ataque, em se projetar para o campo de ataque, com 5, 6, 7 jogadores, o Botafogo pode explorar e deve explorar, se quiser sair com resultado positivo, a transição rápida defesa-ataque. Por isso que não faz sentido você entrar na partida de hoje com Nazário de um lado e Calu do outro. Não faz qualquer sentido. Tudo bem que em relação ao Nazário não tem nenhuma explicação ele continuar sendo titular, jogando a bola que vem jogando há muito tempo, né? Mas
vai entender. A comissão técnica está chegando agora, não quer se pautar pelo que já aconteceu anteriormente, né? Tá dando um voto de confiança, mas o Nazário, como de costume, aquele sono dentro das partidas, some, né? Não faz aquilo que tem que fazer, poderia participar muito mais intensamente, ativamente, né? Até tem uma certa qualidade, acha que joga mais do que joga, verdade seja dita. Se jogasse um feijão com arroz ali e fosse mais intenso, mais ligado no jogo, certamente estaria contribuindo mais com o time do Botafogo. Mas vamos ver quem vai começar jogando. Seria realmente mais interessante duas opções de velocidade pelos lados do campo, porque o Atlético Mineiro, quando parte para o ataque, tendo uma recomposição falha, e isso já vem desde o começo do Campeonato Brasileiro, vira e mexe, a zaga do Atlético Mineiro, fica os 3 jogadores lá atrás, esses 3 jogadores vira e mexe, tem que encarar o time adversário partindo no contra-ataque no mano a mano. Vira e mexe isso acontece. E o Botafogo, se souber encaixar esse contra-ataque, souber fazer essa transição para chegar o mais rápido possível no gol do Rafael, a gente tem a possibilidade de fazer o nosso gol. Então a gente precisa estar muito atento em marcar muito firme na defesa, não dar espaço, em nenhuma hipótese repetir o que fez no segundo gol contra o Fortaleza. Tá? A gente realmente não pode deixar isso acontecer. E aí, quando tiver a possibilidade de encaixar esse contra-ataque, ser muito preciso. Precisão na partida de hoje vai ser fundamental para o Botafogo sair vitorioso. A gente sabe que a equipe do Botafogo vacila bastante nesse quesito, mas no jogo de hoje tem que ser preciso. A gente realmente pega um time que pode sentir um pouco de dificuldade em virtude de serem jogadores que não têm o entrosamento da equipe titular. Isso realmente pode acontecer, mas não significa dizer que vai ser vida fácil. Tá? É importantíssimo que o Botafogo tenha essa noção de saber anular a equipe do Atlético Mineiro, sendo muito compacto, prestando atenção também na bola parada, principalmente escanteio, tá? Porque quando o Atlético Mineiro cobra esse escanteio, é muito comum que quem ataque a primeira trave seja o Igor Rabelo. E contra o Ceará, inclusive, o primeiro gol do Atlético Mineiro saiu justamente de uma jogada assim. O escanteio foi cobrado, o Igor Rabelo conseguiu antecipar e cabecear essa bola no primeiro pau, Fernando Praz fez grande defesa, mas aí na sequência o Eduardo Sacha chegou e conseguiu fazer o gol dando uma puxeta ali. Esse tipo de jogada o Botafogo precisa ter muita atenção, assim como precisa ter muita atenção nas inversões de jogada. É muito comum a equipe do Atlético Mineiro fazer uma inversão da direita para a esquerda buscando o Keno na ponta. E a gente sabe bem, se o Keno tiver liberdade, vivendo a fase que ele está vivendo, para partir para cima, seja do Kevin, seja do Marcinho, tá? Quem quer que seja titular da lateral direita, isso pode trazer grandes problemas para o time do Botafogo. Então a gente precisa estar muito atento em relação a dobrar a marcação pelos lados do campo. O time do Atlético Mineiro, que costuma construir bastante pelos lados do campo, com chegada dos laterais e também participação ativa desses pontas, isso tem que ser alvo de dobra de marcação do nosso sistema defensivo. Um time compactado que dobra a marcação é o melhor dos caminhos para a gente ter alguma possibilidade de vencer esse jogo. Na fase defensiva tem que ser realmente um jogo muito coeso do nosso sistema, zaga, lateral, volante, enfim, todo mundo. A gente tem que estar com um time muito coeso, muito compacto, porque reduzindo os espaços, a gente diminui as possibilidades das tabelas encaixarem. Acompanhando quem passa, né? Aquela velha história, é uma tabela. Eu toquei e passei para receber. Então acompanha quem está passando. Regra básica do futebol. Regra básica do futebol que o nosso sistema defensivo hoje tem que colocar na cabeça e executar. Essa é a grande realidade. E quando tiver a possibilidade de ir para o ataque, eventualmente trabalhando essa bola de pé em pé, quando chegar perto da grande área do Atlético Mineiro, triangulações rápidas. A defesa do Atlético Mineiro sempre se enrola quando tem triangulações rápidas perto ali da grande área, em especial perto do bico da grande área. Então, quando você ataca pelo corredor lateral, se os jogadores se aproximarem e buscarem essa triangulação rápida, fazendo a movimentação em projeção ao gol do Rafael, porque não adianta a gente fazer triangulação tocando só de lado. Essa é uma grande realidade em relação ao nosso time. A gente cansa de ver o Botafogo tocar de um lado para o outro, mas só de lado. Não avança, não evolui, não se projeta em direção à meta do adversário. E na partida de hoje é fundamental que próximo da grande área do Atlético Mineiro, essas triangulações
sempre tenha um jogador fazendo a projeção entrando na grande área do Atlético Mineiro. A equipe do Ceará, por exemplo, fez um gol precisamente assim, gol do Felipe Viseu. Jogada aqui pela direita, foi feita uma triangulação rápida entre os jogadores do Ceará, o Samuel Xavier, se não me engano, levou essa bola aqui mais pro fundo, fez o cruzamento pro meio e o Felipe Viseu, como centroavante, chegou colocando essa bola para dentro. Então o Botafogo também tem que explorar essas possibilidades. Tem o Matheus Babi ou o Pedro Raul como centroavante, e esses caras têm que receber a bola em condições de, com um toque na bola, colocá-la lá dentro. Não adianta a gente ficar exigindo de Pedro Raul e Matheus Babi pensar o jogo. Matheus Babi e o Pedro Raul já mostraram que quando precisa ficar muito tempo com a bola no pé, não sai nada. Então são jogadores de 1, 2 toques na bola. Então a gente tem que construir para os centroavantes, seja com cruzamentos pelo alto, qualquer que seja o jogador que acerte um mísero cruzamento. Tá? Que busque o Babi ou o Pedro Raul, quem quer que seja titular, mas que cruze com precisão. E que os nossos centroavantes se posicionem entre a dupla de zaga. Não adianta você estar grudado o tempo inteiro no zagueiro, entre a dupla de zaga. É assim que a zaga costuma errar, quando o centroavante fica entre os dois, porque isso causa uma dúvida em quem vai marcar o centroavante. E aí os jogadores costumam só olhar para a bola e isso naturalmente cria a possibilidade do centroavante marcar o gol. São algumas as possibilidades que o Botafogo tem de conseguir agredir a equipe do Atlético Mineiro. Mas para a gente sair com a vitória no jogo de hoje, primeiro, coesão defensiva, uma equipe muito compacta, 30 metros de distância entre a linha de defesa e o atacante, e quando tiver essa posse da bola, uma transição muito rápida, justamente para aproveitar a falha de recomposição que o time do Atlético Mineiro apresenta desde o começo do campeonato. Mas é isso, Fogão, hoje o Botafogo tem que fazer um grande jogo, a gente tem que dar uma resposta dentro do campo para que o time e a torcida possam alimentar a esperança de que dá para sair dessa situação. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito dessa partida? O que você acha que vai acontecer? Acredita que tem alguma possibilidade do Botafogo conseguir sair com um resultado positivo? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E naturalmente, mais uma vez eu te peço, se você ainda não foi inscrito no canal e assistiu ao vídeo até aqui, se inscreva por gentileza para que a gente possa alcançar a marca de 3.000 inscritos. Eu aguardo vocês no pós-jogo dessa partida entre o Botafogo e o Atlético Mineiro.